O fazendeiro Oswaldo e a esposa dele, Raquel, foram à delegacia de Valparaíso, em Goiás, em meados dos anos de 1970, para relatar que tinham visto uma nave espacial. Mas a polícia não deu muita importância ao caso, achando que o homem havia bebido muita cachaça naquela noite. Oswaldo gostava mesmo de beber e gostava também de contar muitas histórias, e talvez tenha imaginado que foi hipnotizado por ETs, pensaram assim os policiais naquela cidade. Para podermos entender melhor a história, vamos ao relato para saber como tudo aquilo aconteceu. No tranquilo vilarejo de Valparaíso, a vida seguia seu curso habitual. No entanto, uma noite, o fazendeiro Oswaldo e sua esposa Raquel tiveram uma experiência que mudaria suas vidas para sempre. Era uma noite de céu estrelado, e Oswaldo e Raquel estavam caminhando de volta para casa, após uma animada festa na cidade. O céu estava incrivelmente claro, e eles pararam para admirar as estrelas cintilantes, quando algo inesperado aconteceu. De repente, um objeto estranho, brilhante e em forma de disco, cortou os céus com uma velocidade impressionante, deixando um rastro de luzes coloridas para trás. Oswaldo e Raquel ficaram boquiabertos, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Eles trocaram olhares de espanto, tentando processar o que acabaram de presenciar. Sem perder tempo, eles decidiram ir à delegacia local, em Valparaíso, para relatar o avistamento. Chegaram à delegacia ainda com a adrenalina da visão inexplicável pulsando em suas veias. Contaram ao delegado o que tinham visto, mas foram recebidos com olhares céticos e um leve sorriso de descrença. Vocês não estavam, por acaso, desfrutando um pouco demais da cachaça essa noite, não é? Perguntou o delegado, com um tom de desdém. Oswaldo era conhecido na cidade por sua apreciação por bebidas alcoólicas e por sua tendência a contar histórias exageradas após uma noite de farra. Os policiais presentes na delegacia trocaram olhares de desconfiança, convencidos de que Oswaldo estava apenas fantasiando devido aos efeitos do álcool. Talvez ele estivesse tentando chamar atenção, ou simplesmente buscando uma desculpa para as suas noitadas. A ideia de que ele poderia ter sido hipnotizado por extraterrestres parecia absurda demais para ser levada a sério. Desanimados e frustrados com a falta de interesse das autoridades, Oswaldo e Raquel deixaram a delegacia, sentindo-se incompreendidos e ridicularizados. No entanto, eles sabiam o que tinham visto, e nada poderia abalar sua convicção de que algo extraordinário havia acontecido naquela noite. Nos dias que se seguiram, Oswaldo e Raquel se tornaram motivo de piada na cidade, com muitos zombando de sua história sobre a nave espacial. Mas entre si, eles sabiam que a verdade estava lá fora, esperando para ser descoberta por aqueles que estivessem dispostos a acreditar. E assim mesmo, diante do ceticismo e da incredulidade dos outros, eles mantiveram sua fé naquilo que testemunharam naquela noite inesquecível em Valparaíso. Mas a história não parou por aí. 5 anos mais tarde, aquele fato voltou a acontecer novamente às vistas do seu Oswaldo, enquanto ele estava sozinho, cuidando do seu gado, nas terras da sua fazenda. Em uma noite serena de 1979, na mesma pacata cidade de Valparaíso, em Goiás, o fazendeiro Oswaldo estava em sua rotina habitual de vigiar o gado em sua vasta propriedade. Montado em seu cavalo, ele circundava o perímetro observando atentamente cada movimento do rebanho. Enquanto a lua brilhava no céu estrelado, Oswaldo notou algo incomum ao longe, por trás de uma colina. Uma luz pulsante, de cores vibrantes, parecia descer no firmamento. Curioso e um tanto apreensivo, ele decidiu se aproximar para investigar o que estava acontecendo. Guiando seu cavalo com cautela, Oswaldo alcançou a base da colina, onde avistou uma cena muito estranha. Um disco voador, pousando suavemente no solo, emitindo um zumbido suave que ecoava pela noite. Fascinado e intrigado, Oswaldo se aproximou da nave com passos hesitantes. No entanto, assim que ele chegou mais perto, uma sensação estranha tomou conta do seu corpo. Um formigamento percorreu sua espinha,
e sua visão começou a turvar. E antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, Oswaldo perdeu os sentidos, caiu do cavalo e desabou ao chão. As horas foram passando, enquanto Oswaldo jazia inconsciente ao lado do disco voador. Enquanto isso, na sua fazenda, a esposa dele começou a ficar preocupada com o atraso do marido. Percebendo que algo estava errado, ela decidiu sair em busca do seu amado. Com uma lanterna na mão e o coração repleto de apreensão, Raquel partiu rumo aos campos, chamando pelo nome do Oswaldo, gritando no meio da noite: Oswaldo! 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 A noite estava escura e silenciosa. Apenas o som dos grilos ecoava pela paisagem. Depois de algumas horas de busca incansável, Raquel finalmente encontrou Oswaldo desacordado, ao lado da colina e não muito longe da nave alienígena. Com lágrimas nos olhos e o coração aliviado, ela o acordou gentilmente e o ajudou a se levantar. Oswaldo ainda estava muito atordoado quando ficou em pé. Ele mal conseguia articular o que havia acontecido. Raquel o acalmou, levando-o de volta para casa. E lá, ela cuidou carinhosamente dele, até que ele se recuperasse completamente. Nos dias que se seguiram, Oswaldo e Raquel tentaram entender o que acontecera naquela noite. As lembranças eram vagas e confusas, mas uma coisa era certa: algo extraordinário havia acontecido sob o céu estrelado de Valparaíso. E embora nunca soubesse ao certo o que era essa experiência, mudou suas vidas para sempre, enchendo-as de mistério e maravilha. Desta vez, Oswaldo e Raquel não foram à delegacia e também ficaram em silêncio. Falaram alguns dias depois, somente para seus parentes e alguns amigos em quem eles confiavam, porque eles não queriam passar novamente pelo vexame de serem chamados de mentirosos ou por serem acusados de estarem bêbados. E nessa noite, em especial, Oswaldo não havia consumido bebida alcoólica. Da outra vez ele disse que sim. Eles estavam voltando de uma festa quando viram aquela luz passando pelo céu. Mas nessa segunda vez, no final dos anos de 1970, Oswaldo disse com certeza e afirmou que estava sóbrio. Ele estava cuidando do seu gado na terra da sua fazenda, quando este segundo fato aconteceu em sua vida. A sua esposa também não havia consumido nenhuma bebida alcoólica. Somente ele ainda continuava bebendo. Raquel afirmava a todos que havia parado de beber, já não mais acompanhava o seu marido nas bebedeiras durante as noites festivas, nas quais eles eram convidados para participar na cidade ou pela vizinhança da fazenda onde eles moravam. Então, as pessoas que souberam dessa história, os seus amigos e seus parentes, não duvidaram daquele casal. Afinal, foi a segunda vez que eles disseram ter visto uma luz estranha no céu. E nesta segunda vez, Oswaldo até mesmo se aproximou daquele estranho objeto que estava pousado atrás da colina, perto do seu gado que ele estava vigiando naquela noite. Ninguém é obrigado a acreditar nessa história, dizia Oswaldo, mas ele sabia que, tanto mesmo pelo Brasil e também pelo mundo todo, muitos fatos de avistamentos de luzes estranhas no céu eram vistos por muitas pessoas. E ele acredita que isso vai continuar acontecendo e muita gente ainda vai ter essa experiência. E ele torce e espera que um dia tudo isso possa ser explicado. Será que existe mesmo vida fora da Terra? Ou seria apenas naves de governos estrangeiros fazendo testes em terras dos países vizinhos, ou até mesmo vigiando a riqueza natural existentes no solo do mundo todo?